inscreveram para o pleito que vai ocorrer essa semana. O pleito é a presidência do diretório, tem como sua respectiva chapa. Eu estou aqui como mediador, eu fiz a proposta para as 3 chapas, elas aceitaram a minha presença na mediação. Eu sou jornalista formado, estudo direito aqui, estou no 4º período. Vou atuar hoje como jornalista, porque não posso me manifestar contra nada, e assim permanecerei. As regras já foram amplamente divulgadas aqui para as chapas, elas aceitaram. E na primeira parte do debate, a gente vai ter uma exposição de 10 minutos de cada uma das chapas para exporem seus programas. Quero avisar as chapas que não serão permitidas ofensas, coisas tal, por mais que a plateia, inclusive nosso amigo Gabriel, esteja duro para tal, qualquer ofensa será devidamente analisada e o direito de resposta ao auto será garantido. Dessa forma, eu queria providenciar o sorteio aqui de quem vai começar falando. Alguém da plateia para vir aqui rapidinho? Só para tirar uma coisa. Alguém chapa branca, ele pode, ele é chapa branca. Você já tem interesse sobre uma chapa? Não pode não. Sou mais exemplo aqui. Então você tira um. Esse é o primeiro. O segundo e o terceiro. João, primeiro. Pedro, segundo. Querida Rafael, terceiro. 10 minutos, tá? Respeitado, 10 minutos. Tá ligado? Será caçada a palavra no decorrer. Como que liga? Como é que liga o microfone? Não, você pode falar que você quiser. Eu posso falar em não sei se você quer falar em pé também, pode. Pode falar em pé? Pode. Pode. Eu posso Oi. Não, eu quero falar só no pode, tá bom. Acho que não tem tanta gente. Mas fala com o microfone. Tá bem baixo, hein? Oi, tudo bem? Eu vou João. Começando agora o seu tempo, João. Bom, vamos lá, gente. Eu sou o João, estudante de comunicação do 5º período. A minha chapa, eu faço parte da chapa atividade, tá certo? A minha chapa ela surgiu de um gap sobre discussão política da faculdade. Tá? A gente acha que a última gestão do DEB, que além de ser uma gestão, ao nosso ver, ao ver da minha chapa, ilegítima, é uma gestão que não focou em falar sobre o lado político, certo? Faz parte das nossas propostas fazer um ciclo de debate em relação aos desafios do próximo presidente, faz parte da nossa proposta fazer um ciclo de debate em relação à posição da mulher na política, tá certo? Mais de 70% do corpo da minha chapa é composta por mulheres, algumas delas estão aqui. Então, assim, o nosso foco pode ter certeza que vai ser em aumentar esse debate político. A gente acredita que o DEB não nos representa, tanto a chapa que está à minha direita, tanto a chapa que está à minha esquerda, nós acreditamos que fez parte da gestão do DEB, que não nos representou, tá? Durante todo esse ano, durante todos esses anos que eles estiveram no poder, durante um ano que eles estiveram no poder, e mais esse outro ano que eles não deveriam ter que estar, e eles estiveram, segundo o estatuto, tá? É importante a gente ter consciência de que tudo que eu estou falando aqui é em base ao estatuto. É o estatuto que rege. Qualquer de vocês, qualquer aluno, pode e deve ir na sala do DEB e pedir o estatuto. Tá? Dado isso, a gente tem uma lista de propostas, tá certo? Nossas propostas, elas passam por... a gente pretende, durante os nossos primeiros 5 meses, tá, realizar 100% das propostas. Por isso nós escolhemos propostas que não são propostas absurdas, tá? Propostas bem simples, a gente quer arrumar a casa de verdade. Então, vocês podem olhar a página da chapa, caso vocês tenham alguma dúvida, e olhar todas as nossas 15 propostas lá. A página da chapa se chama Atividade, e lá vocês podem dar sugestões
até porque a partir do segundo, a segunda parte do nosso ciclo de propostas, que são os outros 5 meses, na verdade é importante deixar claro uma coisa, a gente acredita, nós estamos sendo regidos pelo antigo estatuto, e o antigo estatuto prevê apenas um ano, tá? Um ano de mandato, não 2, como foi feito na antiga chapa. Estatuto esse de 2013 e 2014, esse estatuto está presente num blog do DCE Vladimir Herzog, vocês podem checar lá, e esse estatuto diz que o mandato é durante um ano. Nós pretendemos ter um mandato de um ano, e durante esses primeiros 5 meses, como eu já disse, eu vou repetir, nós temos 15 propostas que vocês podem olhar na nossa página, eu não vou falar aqui porque é redundante. Então, durante os próximos 5 meses, a gente vai abrir o debate para os alunos da faixa poderem participar, tá? É basicamente isso. A gente também acha importante ter debates extraordinários relacionados a assuntos que acontecem, por exemplo, o caso da Marielle poderia ter tido um debate extraordinário, mais contundente. O caso de racismo na PUC, que foi muito grave, eu não vi nenhum tipo de manifestação quanto ao DEV, tá? Isso deveria ter tido um debate extraordinário. E eu acho que o corpo decente da faixa, ele é um corpo decente que ele tem qualidade para fazer isso e mediar isso, tá? Então, basicamente é isso. Eu acho que a gente está em ano de eleição, tá? Em ano de eleição, eu acho que é importante, porque eu acredito que o aluno da faixa, como aluno de qualquer universidade, ele não é um mero estudante, tá? Uma faculdade não forma estudante, ela forma um cidadão. E um cidadão que não está de acordo e não está ciente do que acontece com a política do seu país, ele não vai ser um bom cidadão, tá? Então, eu acho que o DCE, ele tem esse papel de mediar o debate político dentro da faculdade, e é isso que a nossa chapa pretende. Isso é primordial na nossa chapa, tá? A gente pretende, não, mas o DEV só faz festa. Sim, faz festa de boas, tá? A gente pretende manter as festas do DEV, só que a gente acha que isso não é a única coisa importante. A gente acha que a festa é um momento de integração maravilhoso, né? Eu acho que trabalhar durante 8, 9 horas por dia, ter que estudar, você tem que ter um momento para relaxar, você tem que ter um momento para se integrar com as pessoas, conversar com as pessoas, mas só isso não é o suficiente para a gente, e a gente acha, de novo, que o debate político tem que ser mediado pelo DEV, pelo diretório acadêmico, no caso, né, não DEV, porque a gente também pretende mudar esse nome. A gente acha que não foi correto mudar o nome do DEV, porque a gente acredita que o nome do Vladimir Herzog foi ocultado, é um nome que não pode ser ocultado, tá? É um nome muito importante dentro da política nacional. Ele foi um jornalista, comunista, assassinado, forjado em seu próprio suicídio, tá? Durante o período da ditadura. É isso, vocês vão ter um momento para fazer suas perguntas. Eu adoraria receber perguntas de todos vocês que quiserem fazer perguntas. Eu finalizo aqui as minhas propostas iniciais. A gente vai ter 2 perguntas para cada candidato, mas eu vou fazer isso depois que eles expuserem os planos. A plateia, por favor, 2 perguntas para cada candidato, porque eu não posso tocar isso definidamente, mas será feito depois da exposição dos 3. Quem quiser fazer pergunta, vem aqui, se inscreve e faça a pergunta para qualquer um dos 3. Limitado a 2, tá? Felizmente. Próximo a falar Pedro. Pedro, como é que é seu tempo? Boa noite a todos, eu sou o Pedro Rachid, eu sou estudante de Direito da faixa, atualmente no 3º período, e eu sou da chapa de inovação. O nome da nossa chapa tem muito a ver com o que a gente pretende fazer em relação aos últimos 2 anos que a gente teve no DEV. A gente está tentando nos inovar e aprender sempre. A gente errou muito, a gente acertou muito, mas a gente quer manter os acertos e acabar com os erros, ou pelo menos diminuí-los. Acho que acabar é muita pretensão, é muita falta de humildade. Então a gente quer diminuir esses erros. Eu venho como presidente e a maioria da diretoria, em média 60% a 70% da diretoria foi alterada.
não só pela minha vontade, também pela vontade dos próprios diretores, mas foi alterada e isso é um sinal bom de inovação. Entendeu? Então a gente está aí querendo continuar com os nossos projetos, por exemplo, Talk Show, que é um projeto muito bom. A gente quer continuar sendo um diretório cultural, não político. A gente não acha que, ao representar todos os alunos da faixa, a gente escolhendo um lado político, a gente vai estar representando de fato todos os alunos. Por isso que a gente preza muito pela cultura e pouco pela política, pela cultura como uma cruz. Então a gente quer continuar com os projetos, a gente fez algumas palestras muito boas, a gente tem palestras prontas também para serem feitas, temos novos projetos. E a gente, um exemplo de uma palestra muito boa que a gente fez foi Democracia ou Golpe, uma palestra que lotou o auditório, tem pouco tempo, em média, uns 2 meses. Mas lotou o auditório, foi uma palestra muito boa, esclarecedora, uma palestra de segurança pública que a gente faz todo ano, é muito boa. O Encoco, as festas que a gente faz são muito boas também. E a gente quer aumentar a questão do número de palestras que a gente faz, por isso que a gente vem com a proposta de fazer em média 1 ou 2 palestras por mês, para conscientizar mais os alunos em questão de política, em questão social e na questão cultural, que é o nosso principal enfoque. E eu vou falar algumas propostas aí para você, entendeu? Que a gente separou aqui. A gente está querendo agora realizar algumas pesquisas com os alunos, de pesquisa de satisfação em relação aos professores, em relação à direção, em relação à conjuntura da faculdade como um todo. Em relação à faculdade como um todo. E procurar melhorar junto à direção esses problemas, entendeu? A gente vai manter a nossa palestra de segurança pública, as nossas festas a gente vai manter. Tudo que está dando certo a gente pretende manter e alterar o que está errado. Nosso maior defeito nos últimos 2 anos foi posicionamento em rede social. Muitas vezes a gente se posicionou de forma errada ou nos posicionamos ou não nos posicionamos, o que também é errado. E aí por isso a gente criou uma coordenação de políticas externas que busca todo esse posicionamento para acertar e para trazer a informação da melhor forma possível para todos os estudantes da faixa. Outra coisa que a gente vai dar continuidade também, que a gente tem um plano de parcerias. A gente tem algumas parcerias já, a gente vai dar continuidade, vamos trazer mais parcerias. Vamos trazer mais parcerias aí e vamos oferecer isso para os alunos, para todo mundo, entendeu? Porque eu acho que isso é maneiro, eu acho que acaba unindo a galera, né, e dá algum benefício para os alunos da faixa, né? A gente vai disponibilizar esses benefícios para todo mundo. A gente vai continuar o nosso trabalho de aproximação ao campus do MEA, né, porque a gente tem o Sobrinho, a galera lá do MEA conhece muito o Sobrinho, que é lá do MEA, o nosso diretor, o nosso vice-presidente do MEA. A gente quer dar aproximação a isso. A gente quer gerir mais o MEA, acho que o MEA é muito afastado da realidade de Botafogo, aqui da galera de Botafogo. A gente quer estreitar esse convívio, entendeu? Então é basicamente isso. A gente vai, qualquer pergunta eu estou disposto a responder, a gente vai estreitar esses laços com o MEA, vamos continuar acertando da forma como a gente acerta. E o que a gente tem de errado a gente vai renovar e inovar, como é o nome da nossa chapa. Essa é a nossa ideia. É só isso, vai. Obrigado. Passo a palavra para a Rafa agora, que vai... Boa noite a todos. Meu nome é Rafaela. Eu estou no 6º período de comunicação social, faço jornalismo aqui na faixa. E eu sou candidata a presidente pela chapa Origem. Eu acredito que muita gente está se perguntando, justamente porque sabe que eu era da antiga gestão do diretório e eu me desliguei há pouquíssimo tempo. E surgiu, de acordo com uma demanda que a gente já enxergava desde o momento que a gente estava dentro do DEG. Eu falo isso porque parte da galera que está comigo é uma galera que também estava lá antes, e uma galera nova, enfim. Uma galera que pensa em representar os alunos de uma forma nova. E por não concordar, a gente pensou em fazer as coisas de uma maneira mais independente, se desligando.
No dia 24 de junho agora, a gente lançou a nossa página e o nosso Instagram. Lá tem todas as nossas propostas, lá tem a estrutura da nossa chapa. A gente deu livre acesso antes de receber qualquer... Os alunos não precisaram cobrar para que a gente fizesse isso, a gente fez de livre espontânea vontade, a gente teve a iniciativa de fazer. Então, eu acho que, de uma maneira muito geral e muito clara, está lá e todo mundo sempre teve acesso, desde que a gente começou a corrida para as eleições. O que acontece? Eu tenho pouco tempo para falar, então eu prefiro falar sobre outras questões, além das propostas, porque, como eu disse, elas já estão disponíveis. Eu queria falar sobre tudo, segundo uma demanda que a gente tem observado no grupo da faixa, e também, segundo uma demanda que a gente vê, a gente precisa de uma Assembleia Geral. Essas eleições estão sendo baseadas num estatuto que é ilegítimo, num estatuto que foi modificado sem a convocação de uma Assembleia Geral. É de comum acordo das três chapas. Os representantes estão aqui que não me deixam mentir, que a gente quer sim o adiamento das eleições. Desde o início desde o início de toda essa corrida, eu estou batendo na tecla de que a gente tem que fazer uma Assembleia Geral, a gente tem que começar um estatuto. O estatuto que está em vigor é um estatuto completamente desonesto e completamente antidemocrático. Então, acho que a gente tem como modificar isso, a gente tem como fazer eleições da maneira certa. Eu acho que, assim, de uma maneira muito clara, muita coisa está sendo dita, muita coisa mesmo, e eu tenho plena certeza de que vocês vão perguntar a respeito das coisas que estão sendo ditas. Mas eu acho que o objetivo de todo mundo que está sentado aqui na frente de vocês é fazer uma diferença para a faixa, é fazer uma diferença para o corpo de estudantes da faixa. E isso não vai acontecer se ocorrerem eleições baseadas no estatuto ilegítimo. As eleições precisam ser regidas por algum documento. Elas precisam seguir algum documento e elas não têm como seguir esse estatuto porque ele não é legal. Eu acho que a maneira como as eleições ocorreram, diversas coisas foram feitas de maneira muito errada. As inscrições são feitas com os candidatos da chapa, com os concorrentes, com candidatos que também vão concorrer junto comigo, que também vão concorrer junto com o João. E eu acho que envolve muita informação privilegiada, eu acho que envolve muitos processos que estão sendo feitos com muitos equívocos e com muita ilegalidade. Então, é isso. Eu acho que o único pedido que eu faço é que a gente faça uma Assembleia Geral antes de qualquer coisa, que a gente adie as eleições, que a gente sente com todos os alunos e que a gente ouça o que os alunos têm para falar. E aí sim, a gente pode chegar, a gente pode inscrever a nossa chapa, a gente pode concorrer. Mas a gente tem que concorrer sendo guiado por algum documento, e algum documento legítimo feito pelos alunos. É isso. Eu vou abrir as perguntas agora, o microfone daqui, eu passo para a plateia. São duas perguntas por candidato. Então, se por um acaso algum candidato ficar sem pergunta, eu vou me dar ao livre-arbítrio de esse candidato responder a pergunta também que foi feita ao outro, para ninguém falar menos. Eu acho que isso é a solução mais justa para caso vocês perguntem. Então, quem quiser tomar a primeira providência, aproveita e carrega para a plateia o microfone que está aqui. Alguém se habilita? Eu fiquei curioso, acho que a internet está muito aqui, falou que posso fazer sem microfone? Foi o candidato, qual é o nome do meio? João Pedro. João, você falou que no site tinha 15 propostas. Microfone para registrar. Essa chamada aí, É o Xuxa. Vai ficar melhor assim, porque assim a gente ouve. Aperta o botãozinho ali que eu acho. Foi. Então,
Eu fiquei curioso, não consegui acessar aqui, mas a minha bateria acabou. Vai falar de, sei lá, das 3 maiores, mais importantes das 15 que você falou que estão no site, das 3 que você considera mais essenciais aí. É porque ele prefere falar em pé, eu acho. É assim. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Calma. Bom, vamos lá. Ele pediu para, das minhas 15 propostas, da minha chapa, para citar as 3 mais importantes. A primeira mais importante para a gente é a aproximação do MEA, tá? do calendário da faixa. Tá? A gente acha que o MEA ele é muito excluído de tudo que acontece aqui em Botafogo. Entre essas propostas, em relação à aproximação do MEA, né, para não ficar uma coisa muito subjetiva, existe uma reforma de 2 salas que a gente está propondo, da sala 42 e da sala 43, tá? que vão servir basicamente como auditório para eventos culturais, para evento, para palestra, para workshop, tá certo? Uma segunda proposta nossa é promover eventos aqui e lá sobre política nacional, porque nós estamos em ano de eleição, e como eu já disse, e vou repetir, eu falei na minha proposta inicial, eu acredito que a faculdade é sim um ambiente não só de formação de estudante, mas como formação de um cidadão. Eu acho que um cidadão despolitizado é um cidadão desinformado, é um cidadão que, se ele não for fazer política, alguém vai fazer por ele, tá certo? Então, eu acredito que a politização do estudante da faixa é extremamente importante. E quando eu digo politização, diferente do Pedro, eu não acho que seja que eu ter um posicionamento político, ou a minha chapa ter um posicionamento político, é antidemocrático. Eu acho que antidemocrático é você não ter posicionamento, é você dizer que você não tem posicionamento porque você tem, porque você sempre vai ter. Tá? Então, democrático é eu assumir o meu posicionamento e dar espaço para quem tem um posicionamento diferente do meu poder falar no mesmo pé de igualdade que eu. Tá? Essas são as nossas propostas. E foi satisfatória a pergunta? Falou 2, né? Falei 2, quer mais uma? O cara quer pegar mesmo. Eu falei da aproximação com o MEA, falei do circuito de propostas sobre a política nacional, e a gente também pretende manter os eventos culturais. Tá? Os eventos culturais que já acontecem, a gente pretende sentar, caso seja do interesse do DEV, porque a gente acredita que o DEV tem muitos erros, na verdade são muito mais erros do que acertos, e é por isso que a gente criou uma oposição. A gente acha que a gente é a única oposição legítima, não legítima, mas a gente acredita que nós somos a verdadeira oposição aqui. Então, sentar com eles, caso seja interesse deles, conversar em relação a como eles fazem os eventos, as festas, como o pessoal deles de eventos está disposto a conversar com a gente, porque a gente pretende manter os eventos. Eu tive presente no de rolê com o DEV, achei um evento extremamente interessante, um evento gratuito, um evento que integrou muita gente, um evento cheio de ambientes diferentes. Então, se você não quer ficar só na boate, você tem um karaokê, você tem um ambiente para conversar. Então, assim, a gente quer manter alguns eventos culturais criados pelo DEV, caso seja de interesse deles. É isso. Estou esperando a galera se manifestar. Se tiver mais perguntas. Vai ser uma ou vão ser 2? Não, pode ser a revelia. Agora, quem responder 2, se não tiver mais perguntas, vai replicar as perguntas, senão... Não, mas agora não seria uma pergunta para ele? Não, pode ser a pergunta que você quiser, desde que respeitando o limite de 2 perguntas no máximo por candidato. Tá bom. Dá seu nome e o curso, por favor. Ok. Meu nome é Gabriel, curso de Publicidade aqui do 7º período. Minha pergunta vai para a Rafaela, né? Rafaela, você disse sobre convocar uma nova eleição, adiar essa eleição, convocar uma assembleia. E o meu ponto é, em que ponto essa instabilidade que vai se gerar vai ser benéfico para os alunos? Quanto tempo você tem na sua proposta para adiar essa eleição? E quem vai ficar no comando do diretório durante esse período? E se vai ser o mesmo DCS, vai ser o mesmo DEV, ou como vai ser feito essa assembleia com os alunos frente a um cenário muito instável que está agora. Desculpa, não é o seu nome? Gabriel. Então, Gabriel, isso é uma questão que a gente estava conversando pouco antes de rolar esse debate, a respeito de como continuaria o DEV. E a gente não chegou
a nenhum ponto em comum, a gente não chegou num consenso. A proposta, assim, estou falando tudo pelo consenso que chegamos hoje, é que as eleições que foram completamente mal divulgadas e com períodos mal estabelecidos se adiem para o início do próximo semestre, após a convocação da Assembleia Geral. Porque não adianta a gente fazer uma Assembleia Geral agora, porque a gente não teria, não ia ter gente aqui na faixa para votar, para opinar e para constituir o que a gente quer como documento. Então a gente precisa que os alunos estejam aqui. Segunda semana de aula é o ideal, porque na primeira semana não tem ninguém. Então, na segunda semana a gente faria a Assembleia Geral, a gente convocaria a Assembleia Geral, estabeleceria qual seria o estatuto vigente, se seria o de 2013, se seria o de 2016, se seria esse de agora, ou se seria um novo estatuto. E com relação a como ficaria o DEV, foi uma questão, como eu já disse no início, a gente não chegou num consenso de como ficaria o DEV. Surgiram algumas propostas, por exemplo, uma eleição provisória, onde a chapa eleita ficaria somente por 3 meses, só que a gente concordou que isso seria indiretamente uma campanha, uma forma de campanha, a antiga gestão continuaria até a Assembleia, o que também seria uma espécie de campanha, e também foi sugerido que a gente criasse uma comissão, com representantes das 3 chapas, pura e simplesmente para a gente definir e o DEV não parar. Só que não chegou a nenhum consenso. Respondida? Beleza. Vai passando o microfone aí para facilitar. Oi, meu nome é Maju, eu sou do 6º período de jornalismo. A minha pergunta também é para a Rafaela, seguindo um pouco a pergunta dele. Como ela mesma disse, ela saiu há pouco tempo do diretório que está atualmente na chapa. Ela estava como financeiro administrativo. E eu queria saber só por que quando você montou o calendário, você já não colocou essa sua ideia de botar no segundo semestre. Porque, lembrando que você era da diretoria, ainda que você diga que não foi você que montou o calendário, você estava ali e poderia dar sua opinião de que você não concordava em ser agora. Enfim, queria saber por que você não fez isso, se era a sua opinião. E queria saber se você descobriu só agora que o estatuto atual não era legítimo. Se você está há tanto tempo no diretório, por que você está levantando isso só agora e nunca levantou antes? A Rafaela está finalizando a última pergunta dela agora, que ela vai responder. A gente vai ter as outras duas, que ou eu vou refazer ou será feito pela plateia. Mas conclui, Rafaela, vamos lá. Então, Maria Júlia, vamos lá. Eu era diretora de finanças. Durante um tempo, até no documento, na própria petição, eu estou como diretora de financeiro. Mas você exercia o papel administrativo? Eu exerci um papel administrativo que foi vetado e depois ele foi readmitido e todo mundo aqui sabe, principalmente eu e você, que a gente tem como comprovar que eu não cuidava do calendário, que eu tentava. Era uma tentativa de cuidar do calendário. Não, a ideia é que ela responda. Justamente, tá? Depois, posteriormente, a gente pode até pensar no final do debate, a gente pode pensar no diálogo. E aí, sendo muito, muito sincera, eu sugeri a minha proposta com datas, com as datas disponíveis. Eu também tenho como comprovar isso pelos prints. Não eram para o segundo semestre, eram para o primeiro semestre. Inclusive, como eu comecei a falar, respondendo a outra pergunta, tudo que eu disse aqui foi um consenso que a gente chegou nas 3 chapas. Em nenhum momento eu disse que era a minha ideia. É uma ideia que eu concordei. Foi uma ideia que, inclusive, partiu do Pedro. O Pedro pode, inclusive, falar mais sobre isso, porque foi ele que sugeriu as datas precisamente. Foi uma sugestão do Pedro que eu e o João concordamos. E com relação à sua segunda pergunta, do estatuto ter ou não ter, de eu saber ou de eu não saber. Então, mais uma vez, eu tenho print provando quantas vezes eu pedi esse estatuto. Mais uma vez, eu tenho print provando, inclusive os prints estão aqui, enfim,
provando que era um pedido que eu fazia há muito tempo. Eu recebi o estatuto há pouquíssimo tempo. O estatuto que eu tinha acesso era o estatuto de 2013. O estatuto foi alterado num grupo entre a vice-presidência, a presidência e o jurídico. E você sabe disso porque você era diretora tanto quanto eu, você não estava nessa característica nem de ser presidente, nem vice-presidente, nem jurídico. Então você ficou sabendo disso junto comigo e junto com todos os outros, acredito eu. Então é isso, não é questão de que você só está fazendo isso agora. Não, é questão de que eu estou fazendo porque não foi só isso. Esse não é o único erro. Inclusive você mesma questionou o que a gente faz quando as pessoas vierem perguntar a respeito da Assembleia. Eu tenho um print aqui. Também, se eu não vou responder. E aí, já está respondendo. E aí o que acontece? Fica uma situação muito ruim você falar, porque você sabia. Eu sabia, eu soube do estatuto agora. Nas vésperas das eleições eu tive acesso ao estatuto. Eu tive acesso ao estatuto modificado. E é isso. Certo. Pergunta lá. Só para avisar, João tem uma, Pedro não tem nenhuma. Então, João ou Pedro. Boa noite, eu sou Gilson Silva, sou do primeiro período de Rádio e TV. Eu queria saber uma coisa. Foi dito que... Para quem é a pergunta? Oi? Para quem é a pergunta? Para a inovação. Eu esqueci seu nome, desculpa. Pedro. Então, Pedro, foi dito que no estatuto tem dizendo que a chapa tem direito a ficar durante 1 ano de mandato, mas foi dito também que o DEV ficou durante 2 anos à frente. Eu queria saber por que aconteceu, se o estatuto prevê que ele fica só 1 ano. Por que aconteceu? Então, boa noite, Wilson, tudo bom? É o seguinte, cara, eu entrei no DEV tem aproximadamente uns 3 meses. E o estatuto que eu peguei em mãos, que eu tive acesso em relação ao DEV, foi o de 2016, né? Acho que foi de 2016. Foi dessa alteração desse estatuto de 2013 para 2013-2014 para esse 2016, que é discutida a legitimidade dessa alteração. Mas eu não tenho como te responder em relação à gestão há 2 anos atrás, como foi feita essa alteração, porque eu não estava nessa gestão. Eu estou no DEV há 3 meses e só o único estatuto que eu tive acesso em relação ao DEV dentro do DEV e que eu gerei dentro do DEV foi esse estatuto de 2016. Vale. Depois a gente pode fazer isso, só porque senão a gente pode entrar no bate-boca aqui que vai ser prolífico. Mais pergunta? Lembrando que João mais uma, Pedro mais uma. Nome, curso e pergunta aí, candidato. Pergunta para o João. Nas suas propostas que você postou, você estava falando sobre, acho que foi o ponto 3.1, se eu não me engano. Você estava falando sobre que é importante a teoria e a prática seria mais visada a partir de agora, tendo em vista que estudantes de criação não praticam aqui na faculdade. Isso é uma coisa que eu venho falando já com os professores há um tempo. Eu queria saber sobre esse ponto seu, que me interessa bastante, e é isso. Quem quiser, eu tenho 20 minutos para responder. Não, eu estou deixando limitado para... Está limitado? Tá, então vamos lá. Respondendo a sua pergunta, Guilherme. João, só chamando uma dúvida. Eu estou deixando o tempo de resposta dos candidatos para as perguntas da plateia limitado, porque como a gente é colega de faculdade, eu estou esperando que eles resolvam a dúvida de vocês. Mas no segundo bloco, na segunda parte, já não vai ser mais limitado, eu vou dar o tempo certinho, tá? Obrigado. Respondendo a sua pergunta, Guilherme, vamos lá. Eu sou um estudante de transferência, eu vim da SPM. Eu não gostei muito da faculdade, eu tive muitos problemas com a faculdade, tá? Acho que eu acabei de perder alguns votos da Atlética, inclusive seu. Mas eu quero deixar claro que minha passagem lá não foi muito boa, tá? Eu estou aqui dali, eu estou aqui ele... Não foi.
Depois eu posso explicar o porquê não veio ao caso no debate. Depois eu posso explicar. Mas respondendo a sua pergunta, tá? Para não fugir. A nossa proposta passa... Porque, assim, alguns cursos, eles têm os núcleos, tá? O curso de publicidade tem a FAP Comunicação, que eu já fiz parte, uma agência, tá? Setorizada, bonitinha, organizada. Mas alguns outros cursos não, que é o caso da administração. Eu citei a SPM, por que eu citei a SPM? Porque a SPM, dentre todos os defeitos dela, ela tem uma coisa que funciona muito bem, que se chama empresa júnior, tá? E a empresa júnior da SPM, que é focada mais para a galera de administração, e uma das propostas para a galera de administração, é a criação de uma empresa júnior aqui. Porque a empresa júnior, cara, ela pode ser gigantesca. Você pode englobar gente de direito, você pode englobar gente de administração, de publicidade, de rádio e TV, de cinema, de tudo. De tudo. E como a gente vive um momento difícil para se conseguir estágio, não é qualquer pessoa que consegue estágio, devido a uma crise que a gente está vivendo, não só no Brasil, como no estado do Rio de Janeiro, uma empresa júnior é o start para a sua carreira. Você, quando for para uma entrevista de estágio, uma dinâmica de grupo, você vai estar muito mais preparado, porque ali você atendeu clientes reais, você lidou com pessoas. Aqui na faixa, sendo bem sincero, eu tenho um carinho muito grande por todos os alunos daqui, mas tem muito aluno imaturo, tá? Eu acho que quando você aprende a lidar com pessoas, quando você aprende a divergir com pessoas e debater com pessoas, você começa a ficar um pouco mais maduro. Eu acho que é isso que os alunos da faixa precisam, entendeu? Então, as minhas propostas elas giram em torno disso. Criar uma empresa júnior que possa englobar todos os cursos que estiverem interessados, tá? É isso, acho que eu respondi um pouco a sua pergunta, né? Respondeu a minha também, obrigado. Qual é a pergunta que você vai fazer? Eu não posso receber, desculpa. Obrigado. Faz falta. Vamos lá? Agora é pro Pedro, necessariamente, tá? Nome e curso, por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Thaís, eu faço Relações Públicas, estou no 6º período, 7º, sei lá. Eu queria te perguntar, você disse que você está há 3 meses no diretório, certo? Então, isso é muito pouco tempo para... mais ou menos 3 meses é muito pouco tempo para você estar num cargo tão alto a ponto de não saber responder uma pergunta que foi feita num debate eleitoral. Eu queria saber se tem alguém aqui que possa responder essa pergunta. Já que o presidente não sabe, se tem alguém que pode responder a pergunta do colega. Do estatuto, sobre o estatuto. Sobre a eleição de 2 anos. Se a eleição era de 1 ano, por que eles estão a 2? Não, acredito que não. Acredito que ninguém tem como te responder isso, porque a pessoa que fez essa alteração, ela não está mais no DEV. Tinham pessoas presentes, inclusive na sua chapa, tinham pessoas que estavam presentes e que concordaram com essa alteração. Então, a certa... Eu não estou na chapa. Não, mas na chapa... Por favor, vamos tentar. Não, mas na chapa... Depois eu... A chapa que você nitidamente apoia, de forma pública, que a chapa origem, que você apoia, que é a chapa da Rafaela. Tem gente na chapa que você apoia que estava nessa alteração. Eu acredito que essas pessoas que estavam nessa alteração, elas podem te responder melhor do que eu isso, porque elas estavam nessa alteração, eu não estava nessa alteração. Quem que está na sua chapa pode responder? Não, você também é presente. Quem está na mesa sou eu, não é ninguém que está presente. As pessoas que estão presentes, elas não participam do debate é dos presidentes. Então eu não posso te responder porque eu não estava, mas tem gente na sua chapa, inclusive, que pode te responder. Não, também eu quero com você. Não, sim, tudo bem, mas eu não posso te responder então. Obrigado. Beleza, show de bola. Começou a ficar animado. Agora então, a gente vai para a segunda parte do debate, que foi proposta também, novamente, os candidatos todos acordaram e estávamos conscientes dessa segunda parte. A segunda parte, vamos fazer um sorteio para o primeiro candidato que pergunta para o outro candidato. E ela vai ser regida pela seguinte lógica. O candidato tem 1 minuto para fazer pergunta. O outro candidato tem... Só ver direitinho o tempo que eu botei. O outro candidato tem 3 minutos para responder. Volta para o candidato que perguntou, tem 2 minutos para a réplica. E o candidato foi perguntado, tem mais 1 minuto para tréplica. Todos se perguntam, tá?
Detalhe, para a gente agilizar, cada candidato vai perguntar uma vez e responder outra vez para cada um dos candidatos, tá? Vamos lá fazer o sorteio, alguém da plateia fazendo gentileza para pegar aqui o papelzinho? Não, você não pode. Eu não posso? Não. Tem que ser alguém. Tem que ser alguém pelo menos vestido mesmo. Para a gente não ter contestação de recurso, embaixo de inteligência. Uma saladeira. Primeiro candidato a perguntar, iniciar as perguntas é o Pedro Rachid. Você pode escolher um candidato que você quer perguntar e perguntar. Você tem 1 minuto para fazer a pergunta, Pedro. Posso pensar rapidinho? 1 minutinho para pensar? Você tem 1 minuto para pensar e perguntar. Eu pergunto para a Rafaela. Posso fazer a pergunta? Rafaela, você falou que você saiu do DEV porque você não concordava com algumas coisas que eram feitas dentro da gestão do DEV. Eu queria saber de você, tendo em vista que toda a sua chapa, não, toda não, desculpa, 70% da sua chapa e de apoiadores da sua chapa são de ex-membros do DEV, eu queria saber de você qual vai ser a diferença com você sendo eleita na vida prática dos alunos da faixa. 1 minuto, por favor, para começar o seu tempo. Eu tenho 1 minuto, né? Não, você tem 3 minutos para responder. Você entendeu a pergunta? Tudo certo? Entendi. Beleza. Tá valendo. Então, agora Pode? Então, eu acho que a diferença com a questão de ter 80%, foi isso que ele falou, 70% da galera que era antiga, tem 70% de uma galera que era operacional. Os membros da diretoria da chapa não são 70% de ex-membros. É até um equívoco se eu afirmar isso, mas de qualquer forma vai ser diferente à medida em que a gente saiu de uma gestão porque a gente não concordava com as coisas erradas. Obviamente, eu sou a primeira a defender que rolou muita coisa certa, e rolou. Só que o que rolou de errado não vai rolar. O que rolou de errado, por exemplo, é a utilização de informação privilegiada, por exemplo, falsificação de documento. Por exemplo, então só você. Eu acho que a questão da coação, eu acho que assim, existem uma série de coisas que não vão rolar. Inclusive, voltando ao assunto da coação, fazer com que alunos assinem um documento que é completamente leonino e inválido, isso com certeza não vai rolar. E na vida prática dos alunos, a gente vai manter tudo que rolou de bom, a gente vai manter os eventos, a gente vai manter as temáticas e a gente vai incluir temáticas e um cunho político que não tinha. Que era um erro de todo mundo que estava na gestão, era um erro meu enquanto estava na gestão, e não vai continuar sendo, porque eu não estou mais. Pedro tem a réplica de 2 minutos, conforme acordado. Então, você falou de falsificação de documento. Eu queria que você destrinchasse isso, que você deixasse claro o que você está falando. E queria também que você falasse com uma base com provas, porque isso é importante, né? Isso é uma acusação complicada de ser feita. Você falou muito dentro do DEV, ninguém foi obrigado a assinar documento nenhum, pelo menos enquanto estava presente. Eu não tive acesso a documento nenhum, que ninguém obrigou nada a assinar. Todas as pessoas elas assinam o que elas querem, quando elas querem, como elas querem. Não sei que alguém tenha botado uma arma na sua cabeça, que eu não sei que você tem algum problema mental. Então não houve coação, não há lesão, nada disso. As pessoas elas assinaram porque elas quiseram o documento. E, enfim, eu queria que você destrinchasse mais isso aí que você acusou todo o diretório. Você falou que só a parte que você vai ser operacional, eu não concordo com isso. E eu queria que você falasse um pouquinho disso aí que eu falei, por favor. Rafael vai falar, só quero dizer, se rolar ofensa, a gente vai ter mais tempo para o outro falar, para responder a ofensa. Então, eu
que a gente ficasse dentro do básico, tá? Quando você falar de problema mental. Não, mas ele não se referiu a ela, ele se referiu a quem assinasse, tudo bem. Começou errado, e até agora ela vai ter esse tempo de resposta. Se fosse a última fala dele, a gente até perdurava um direito de resposta para ela, se ela se sentisse. Mas não é só a candidata, os presentes também, porque uma das coisas que foram criticadas em várias questões é a maneira que nós tratamos as pessoas que não são neurativas. Eu sei, mas então, essa não é legal. Então, essa é uma decisão que vai ser de vocês, até porque vocês estão analisando os candidatos. Então, eu não vou ter o direito de resposta de uma plateia por pressuposto que eu estou aqui coordenando a mesa. Mas que isso seja, enfim, avaliado por cada um. Rafa, você tem 1 minuto a partir de agora, calma aí, 1 minutinho. Deixa eu cronometrar esse negócio aqui. Vamos lá, 1 minuto, Rafa. Só respondendo, eu acho que mencionar uma doença mental ou qualquer coisa do tipo é uma coisa muito baixa, porque aqui dentro da faixa a gente tem alunos e eu acho que é bem complicado lançar uma campanha de saúde mental universitária e num debate chegar e mencionar que uma pessoa que assinou um documento tem saúde mental danificada, digamos assim, né? Uma deficiência mental. Vamos lá, eu trouxe todos os prints, como eu tinha dito antes, e a falsificação de documento, que você me pediu especificamente, é quando questionam assim, qual vai ser o nosso argumento quando falarem que mudamos o estatuto sem Assembleia Geral? E a resposta foi, é fácil conseguir um documento para legitimar a alteração do estatuto. X é um animal e já tinha que ter cuidado disso. A gente arruma documentação para isso. Fulano já me falou de um documento, eu vou perguntar qual é e a gente resolve essa questão fácil. Os documentos, quem quiser depois averiguar os documentos, tal, no final, cada um tem direito de procurar o candidato e buscar isso, tá? Rafa, você tem 1 minuto para fazer sua pergunta para o candidato que você desejar. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, ou eu tenho que escolher uma? Não, você vai fazer uma de cada vez, tá? Sim. Mas todo candidato vai perguntar para o outro candidato, uma vez só. A minha pergunta vai primeiro para o João Pedro. João, eu queria saber de você, você é uma chapa que está completamente fora de qualquer contexto, que já tem envolvimento com a gestão do DEV. Como que você vai pôr em prática uma gestão se você assim, tem até um certo distanciamento? Como que você vai começar do zero a aprender a gerir tudo isso, visto que a galera da sua chapa não teve nenhum tipo de contato com gestão de DCE? Aí, 1 minutinho. Pergunta feita. João tem 3 minutos. Vai dentro. Tá desligado. Só ligar. Eu sou meio... Alô? Vai de novo. Oi, gente, tudo bem? Eu não acho que experiência de gestão em DCE seja um argumento válido para legitimar uma candidatura de uma chapa, tá certo? Eu acho que nós estamos numa faculdade, o bom é errar aqui para não errar lá fora, tá certo? Inclusive a minha proposta de empresa júnior, que o Guilherme me perguntou, é justamente para isso, para você poder errar aqui dentro, para quando você chegar no mercado você não errar. Eu acredito que o próprio DCE também é um meio para você poder errar, para não errar lá fora quando você for fazer seus eventos, poder fazer suas palestras, caso alguém queira seguir uma carreira política, tá certo? Então, eu acho que isso não é um argumento válido para de legitimar ou qualquer coisa do tipo uma chapa. Bom, eu acho que é isso. A minha chapa em relação... Eu queria saber em que base também você disse que minha chapa não tem experiência em gestão, porque eu não sei se você conhece todo mundo, mas tudo bem, assim. É isso, não tem mais o que responder? É isso. Você tem 2 minutos. Você tem 2 minutos para a réplica, e mais um para a réplica na volta, vai indo. Lembrando, eu não falei que você tem ou que você não tem. Eu falei que você não teve a experiência com o DCE daqui. Foi o que eu falei com relação a isso. Não conheço toda a sua chapa, conheço muita gente da sua chapa, mas não conheço a sua chapa inteira. E foi assim, exatamente como eu falei.
como que você pretende iniciar a questão da gestão? Foi basicamente isso, visto que vocês não tiveram contato com a gestão daqui. Ficou claro? Minutinho. Eu acho que a política ela é baseada, a democracia ela é baseada no diálogo, e eu já conversei com o DEV, tá? Eles disseram que a passagem, caso a minha chapa seja eleita, vai ser feita da forma mais limpa possível, e eu não tenho porquê de discordar disso, tá? Então, assim, ter tipo de experiência com DEV, como eu já disse, não acho que seja um mérito, na verdade eu acredito que seja um desmérito, tá? Desculpa falar isso, mas eu acredito que tudo que foi feito, muitas das coisas que foram feitas não foram certas, ambos estavam nas gestões, então eu quero deixar isso claro, que é por isso que a nossa chapa criou uma oposição. Concluído, João, você pode escolher alguém para fazer uma pergunta. Tá bom. Ô Pedro, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Já está com tempo? Você citou na sua introdução que você disse que você não quer um diretório, tá, com um posicionamento político. Você não quer um diretório que atue politicamente. Tá? Como eu disse também na minha introdução, eu e a minha chapa, acreditamos que caso você não faça política, alguém vai fazer por você. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor essa questão de vocês não terem um posicionamento político. Porque durante as minhas críticas, que inclusive vocês dois faziam parte do DEV nessa época, as minhas críticas em relação a uma postagem de vocês, onde vocês falavam que o DCE ele não ia ter um posicionamento político devido à pluralidade de ideias dos alunos. Tá? Eu queria que você explicasse isso um pouco melhor. Tá bom? Obrigado. Pedro Rachid responde 3 minutos. Então, João, o que eu quis dizer quando eu falei isso é o seguinte: a gente não vai ter um posicionamento político determinado. A gente não vai apoiar nenhum tipo de ideologia e nada disso. A gente vai propor debates para os alunos refletirem sobre as coisas. Eu acho que, dentro de um debate, você consegue tirar a conclusão sobre aquilo que está acontecendo. Então, palestras, debates para os alunos refletirem. Não nós como DEV, colocarmos postagens de um determinado lado político, nem taxando o DEV como um núcleo, uma parte da faixa que tem um posicionamento político já certo, entendeu? Então a gente preza mais por promover eventos onde você tem acesso à informação e que você tire sua conclusão, entendeu? É basicamente isso. Vamos lá. João, 2 minutos, vai. Oi, Pedro. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu discordo completamente. Eu não acho que você ter um posicionamento político significa que você não pode dar espaço para os alunos decidirem. Na verdade, eu acho que você ter um posicionamento político legitima a ideia de você poder dar um espaço para eles assumirem, porque essa neutralidade ela não existe. Não existe neutralidade, tá? Não existe você ter um pensamento neutro sobre política. A partir do momento que você assume o DCE, ainda mais um DCE que tem um nome, carrega um nome de peso, carrega o nome do Vladimir Herzog, você negar esse tipo de posicionamento político, eu acho muito grave. Eu acho muito grave de verdade, mas eu entendo a sua questão, tá? Eu só discordo completamente, e a minha chapa também. Pedro tem a réplica de 1 minuto. Pode ir. Então, eu entendi perfeitamente o que você falou, a sua opinião, assim, são 2 chapas diferentes, cada um com um posicionamento, acho isso até legal para o processo democrático eleitoral, porque são 2 chapas completamente diferentes. Eu entendo o que você falou, mas a nossa chapa ela tem esse posicionamento de buscar levar a informação para o próprio aluno e tirar a sua conclusão daquela informação, filtrar a informação e tirar a sua conclusão. Esse é o nosso posicionamento. Pedro, agora, rolou o primeiro aqui. Eu sei que não, você vai fazer, você vai ter a sua oportunidade, mas agora, passando por Pedro, seguindo a ordem, Pedro tem que perguntar necessariamente para o João. Então, João, no decorrer do seu discurso, você comentou, não sei se foi um discurso, alguma pergunta aí que fizeram,
Você comentou que, de acordo com você, de fato era a real oposição dentro desse processo eleitoral. Eu queria que você falasse um pouco disso e por que você chegou a essa conclusão. Calma aí, João. Desculpa aqui, mas operação. 3 minutos, João. Bom, eu acredito que nós sejamos a real oposição, porque a Rafaela, e grande parte, como você já citou, da chapa dela, fez parte, durante muito tempo, da chapa de situação do DEB, e eles deixaram para sair de última hora. Eu acho que quando você faz parte de um movimento, seja ele qual for, tá? E você discorda dele, eu acho que você luta, expõe suas ideias e tenta mudá-lo, tá? Ou sai, mas sai no momento oportuno, sai antes. Deixar para sair na última semana de eleição, eu não acho legal, eu não acho interessante, eu não acho legítimo, tá? Legítimo talvez não seja a palavra certa para usar, eu peço desculpas. Mas assim, eu realmente não acho legal, eu não acho moral, eu não acho ético, tá? Você sair, esperar a última semana da eleição, sair e expor todos os problemas. Por que esses problemas não foram expostos antes? E outra pergunta, por que você não expôs esses problemas para todos os alunos saberem? Porque se eu soubesse dessa questão do estatuto, a minha primeira atitude seria expor para os alunos. E eu acho que ambas as chapas estavam dentro do DEB quando esse estatuto foi mudado, ambas as chapas sabiam que esse estatuto foi mudado, e isso é muito grave. Eu acho muito grave. E a minha chapa também acha muito grave. Pedro tem 2 minutos para a réplica. Você pode passar. Pedro se ausentou do direito à réplica, mas João tem direito à tréplica. Se você quiser fazer mais algum comentário, João, acerca do assunto, fica à vontade. Tem 1 minuto. Oi, gente, tudo bom? É isso aí. Tá bom. Cedido. João, agora pergunta necessariamente para Rafaela. Oi, Rafaela. Então, o Pedro adiantou uma das perguntas que eu ia fazer para você. A minha pergunta é justamente em relação a isso, tá? Em relação um pouco do que eu já falei. Por que deixar, tá, para expor todos esses problemas a partir da última... Você saiu do DEB na última semana que poderia escrever chapas para eleição. Por que não expor tudo isso para os alunos? Por que não se posicionar contra isso dentro do próprio DEB, tentar mudar o próprio DEB? Tá? Por que você tenta fazer isso a partir do momento só que você cria uma chapa? Parece que você legitima isso a partir do momento que você está com eles. Mas quando você sai, você está contra. Eu queria entender um pouco melhor como é que funcionou essa dinâmica dentro de você. Rafa, você tem 3 minutos. Então, mais uma vez, eu tenho como comprovar que a minha saída do DEB já era prevista. Eu saí... na terça-feira, no dia 19, por conta, assim, o estopim da minha saída foi uma discussão que teve no grupo de diretoria, uma discussão que envolveu ameaça, e aí sim eu me desliguei do DEB. Mas isso era uma coisa que já estava prevista, era uma coisa que eu já tinha comunicado à presidência e ao Pedro, na época ele ainda era diretor jurídico. Então, não saí na última semana sem que isso já fosse ocorrer. Obviamente, eu não expus todas as coisas que aconteciam dentro do DEB, porque eu assinei um acordo de confidencialidade que é sim legal, a partir do momento em que ele se restringe à confidencialidade. É legítimo você ter um acordo de confidencialidade, não é legítimo você ter um acordo de não concorrência. O documento ele passa a ser ilegítimo no 5º artigo, no 5º tópico dele. Até então, é correto que uma pessoa não tenha a iniciativa de abrir as coisas que estão acontecendo. Tá, eu abri. Eu abri porque quando a gente vê que as coisas estão acontecendo de maneira errada, a gente tem 2 alternativas. Ou a gente discorda, ou a gente continua concordando. Como eu não continuei na chapa, por já não estar concordando, eu saí e aí sim eu expus. Principalmente depois que eu soube que o documento não era válido.
Mas, como eu disse, até o presente momento, a parte da confidencialidade foi confirmada por todos os advogados com quem eu conversei que era legal, que era legítima. O Bruno falou isso pra gente hoje dentro da sala, que a confidencialidade é ok. A não competitividade é antidemocrática. Eu queria saber como é que funcionava um pouco da dinâmica dentro do DEV também, não só dentro de você, porque como que uma pessoa que tem um cargo de direção, tá, e outras pessoas também que já assumiram cargos de direção dentro da sua chapa, não sabiam desse tipo de a mudança do estatuto, não sabiam do calendário, que acontecia as eleições, porque uma crítica da sua chapa é em relação ao calendário das eleições. É uma crítica minha também, da minha chapa, em relação ao calendário muito apertado das eleições. Como que você, com cargo de direção, outras pessoas da sua chapa que já tiveram cargo de direção, não sabiam que ia ser tão apertada o prazo de inscrição para as chapas e o prazo da eleição? Sabe, me parece algo muito, muito confuso de se entender. Né? Uma pessoa que tem um cargo de direção, mas não exerce ele, como é que isso acontecia dentro do DEV? Eu acho que isso merece ser exposto. Sim, sim. Então, só tenho um minuto, então vou falar bem rápido. Sim, eu era diretora de administração e finanças, como segue. Ué, o quê? Por favor, plateia, porra. E aí, o que acontece? O estatuto foi resolvido, a mudança no estatuto, enfim. Eu tenho um print aqui, que você pode até dar uma lida, que é quando eu peço o estatuto. Eu pedi o estatuto várias vezes e eu não tive acesso. O único estatuto que eu conheci é o estatuto de 2013. E aí, a partir do momento em que o João disse que a gente precisa de Quem é o João? João Rachid, ex-membro do jurídico. O João disse que a gente precisava fazer alterações e aqui está tudo que você também pode ver. Todo mundo tem acesso a tudo isso que está aqui. Enfim, acho que isso vai esclarecer bastante as coisas para você. Eu fiz sim a sugestão, só que eu era uma diretora. A diretoria era grande e acho que envolviam outras pessoas além de mim. Eu era só uma voz. Obrigado, Rafa. Terminou a gente assim a pergunta, né? Vai ter aqui também. Agora você pode perguntar para o Pedro, necessariamente. Então, eu queria entender, o nome da chapa é inovação. Uma das coisas que você questionou foi parte da sua chapa atual, das pessoas que colaboram com você, são de ex-membros do DEV. Como que isso vai ser diferente? Aí agora eu te pergunto, como a chapa inovação, que está pregando que as coisas sejam diferentes, vai ser diferente com todo mundo igual, inclusive com membros que já estão no diretório há 4 anos? Valeu. Pedro tem 3 minutos para a resposta. Eu acho que você está um pouquinho enganado, velho. Acho que você se enganou. A gente teve alterações aí na maioria das direções, só se manteve não alterada uma direção e todo o resto foi alterado os cargos das pessoas que estavam lá dentro e da antiga gestão mesmo, antes de entrar, só tem 2 pessoas. O resto foi todo mundo alterado, né? Por isso que você inova, ou então as pessoas que se mantiveram desde a última gestão e que estão até hoje no DEV, elas foram alteradas de cargo, elas não tiveram o mesmo cargo. Então essas 2 únicas pessoas. Então a gente inovou, porque a gente trocou os diretores e os 2 diretores que continuaram, eles foram alterados de cargo. Terminou? 2 minutos. Você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei como que a inovação vai acontecer de fato. Como que isso como que vai ser inovada? Porque, para mim, continua, as pessoas mudaram o cargo na chapa, mas continuam as mesmas pessoas, sendo ou não sendo. E aí eu queria entender como que essa inovação vai ocorrer de fato. Então, vou repetir. Desculpa. Vai lá, você tem 1 minuto. Então, vou repetir o que eu falei antes, não continuam as mesmas pessoas, foi o que eu falei antes. Você acabou de falar que continua, eu falei que não continua, você falou que não continua. Não continua as mesmas pessoas. E vai alterar exatamente o que eu falei na minha primeira fala, que a gente errou, eu pontuei algumas coisas que nós erramos e pontuei soluções para isso, possíveis soluções para isso. Eu não estou falando que a minha chapa não vai errar, minha chapa vai errar, mas ela não vai errar nas mesmas coisas que errava enquanto, por exemplo, você estava dentro. Concluiu?
forma, a gente termina essa parte. Todos os candidatos perguntaram para todos os candidatos responderam 2 perguntas. E agora, para encerrar, a gente vai dar 5 minutinhos. A gente vai dar 5 minutinhos para cada candidato poder expor o que achou do debate e fazer. Pois não. Não vai ter mais uma pergunta? Não, a gente pega. Não, no final, quando a gente terminar essa exposição, que eu concluo a estrutura do debate, se eles se dispuserem a ficar, eu acho que é super democrático também, a gente pode fazer pergunta para a plateia, mas isso depende mais de do que efetivamente. Tá bom, obrigada. Mais alguém aqui para vir aqui sortear quem faz a primeira pergunta? Quem está com melhor? Quem termina esse troço? Fala lá. Participar legal. Tira João, esse é o primeiro. Aqui. Pô, tem mais, cara? Não. Pedro, terceiro, vamos ver, né, se tá certo aí. Então, primeiro, a concluir a consideração final, João, tem 5 minutos. Pedro e Rafaela, a ordem tirada pelo nosso ilustre amigo da invasão ali. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, João. 5 minutos. Bom, eu gostaria de finalizar esse debate achando que foi um debate, por mais que tenha sido um debate, eu acho um debate raso ainda, porque eu acho que a faixa não teve essa tradição de debate durante muito tempo, então eu acho que a gente está começando algo muito interessante para a faixa. Espero que a gente continue esse ano a ano, os debates acontecendo durante todos os anos, tá certo? E eu pretendo também, a Rafaela já pontuou em relação à Assembleia Geral, eu pretendo convocar todos vocês, junto com a chapa da Rafaela, para fazer uma Assembleia Geral. Nós vamos organizar uma data, a gente pretende que seja no 2º semestre, todas as 3 chapas concordam que essa Assembleia deve acontecer, só falta acertar algumas coisas, tá? O estatuto realmente é um estatuto ilegítimo, o estatuto que nós estamos usando para reger essa votação, ele é ilegítimo, tá? Tanto que a minha chapa, ela nem leva em consideração esse estatuto, ela leva em consideração o estatuto de 2013 e 2014, que para a gente é o legítimo. Então, caso a gente ganhe, a gente pretende ficar 1 ano só no poder. Eu acho que a alternância de poder realmente é importante na democracia. Então, assim, a gente espera contar com o voto de vocês. A gente espera que as ideias tenham ficado claras. Caso não tenham ficado, vocês podem me procurar. Vocês podem procurar a chapa Atividade no Facebook. Vocês podem procurar Atividade Faixa no Twitter. E vocês podem me procurar no corredor, procurar qualquer membro da nossa chapa, nos corredores da faculdade, no Facebook, para poderem fazer suas perguntas que com certeza serão atendidas. É basicamente isso. Eu acho que um debate é isso. Pela hora que sorteio, Pedro, segundo falta. 5 minutos, Pedro. Então, eu queria começar aí, essa minha última fala, me desculpando, inclusive eu posso ter me expressado mal em relação ao problema mental, não foi em relação a ninguém, tá? Foi em relação ao que lesa um contrato, entendeu? Isso lesa um contrato de fato. Em relação ao estatuto, o Bruno é meu amigo há muito tempo, ele sabe da minha vontade em relação ao estatuto, que é fazer de fato uma Assembleia Geral também. Todos nós 3 temos essa vontade de fazer uma Assembleia Geral para regularizar isso, porque a base do diretório é o estatuto. E eu conto com todo mundo aí para votar na nossa chapa. A gente está aberto a qualquer tipo de crítica, a qualquer tipo de debate, a qualquer tipo de conversa com qualquer aluno da faixa, entendeu? Eu conto com o apoio de todos vocês. Minha fala vai ser bem breve, porque não tenho mais o que falar mesmo. E eu queria terminar minha fala falando o seguinte: no domingo de noite, eu estava vendo TV e eu decidi escrever uma frase. E nessa frase, eu mandei no grupo da diretoria, e o grupo da diretoria chegou à conclusão que seria maneiro passar essa frase para vocês. A frase diz mais ou menos o seguinte: ao amigo você não precisa explicar nada, pois ele, como seu amigo, te conhece e sabe da sua índole. Ao inimigo não adianta você se explicar, porque seu inimigo ele não quer saber suas explicações, ele quer te condenar. E é exatamente isso que está acontecendo hoje na faixa, quando você tem um grupo que sai do diretório para condená-lo, sai da gestão que eles faziam para condenar a própria gestão. É só isso, só, obrigado.
Agora a última, fechando o debate. Rafa, palavra. Eu queria agradecer a todo mundo que se disponibilizou a vir aqui, a ouvir o que a gente tinha para falar. É muito importante todos vocês participarem de tudo isso, justamente para que não tenha mais para frente uma inconformidade com as coisas que estão acontecendo. A gente expôs as nossas propostas, a gente sanou algumas questões. Torno a dizer, a minha chapa, e posso falar mais pela chapa do... Posso mencionar mais a chapa do João Pedro. A gente exige que ocorra uma Assembleia Geral, justamente para que a gente consiga ter eleições baseadas no Estatuto Legítimo. Isso é de meu interesse enquanto aluno do 6º período, mas também é do interesse de todos vocês, estejam no período que estiverem. Estou disposta a sanar todas as questões. Infelizmente eu não vou poder ficar mais porque eu preciso terminar a contestação da minha chapa. Então, de qualquer forma, eu estou disponível tanto nas minhas redes sociais pessoais quanto nas nossas plataformas na chapa Origem. E é isso, só agradecer mesmo e contar com todos vocês, principalmente na Assembleia. Dessa forma, a gente finaliza a estrutura do debate que a gente tinha proposto. Espero que tenha ajudado a vocês. Parabenizar os candidatos que estão aqui, que se expôs aqui e tentar mostrar o ponto de vista que pode parecer fácil, mas não é nada fácil. E é isso. Boa semana de votação para a galera. Agora fica a cargo deles, e aí eu já me retiro, porque a estrutura que eu combinei foi essa, eu não vou mediar mais. Mas fica a cargo deles, se vocês querem responder as perguntas, eu acho que pode servir para uma assembleia, para uma pergunta aqui, eu acho que não vai fazer nenhum, não. Façam pergunta. Pedro, fica aí. Bom, tem uma menina ali querendo fazer uma pergunta, tem outra menina querendo fazer uma pergunta. Bom, beleza. A gente planeja o próximo fazer uma estrutura, enfim, mas como está rolando, beleza, então vamos lá. Agora... Vocês querem, a gente estabelece um tempo para a resposta ou a gente deixa, aí uma votação conjunta, já preparada, já foi. Assim, a gente chegou à conclusão, nós três, de que pelo menos a gente não acha interessante perguntas online porque a gente não tem certeza se é aluno da faixa. Então a gente acha que as perguntas podem fugir um pouco. Tá? Exato. E se a gente conhecer a pessoa? Eu não sei nem qual é a posição. Não, mas, desculpa, mas aí a gente conhecer a pessoa não vai ser, porque a gente não vai ter. Não, o que foi acordado antes, as pessoas que estão aqui, é porque você efetivamente não vai conseguir verificar e dar certeza. Nem que a gente fale, conheça, mas pode ser fake e tal, não sei o quê. Então, vamos manter essa lógica, até para privilegiar as pessoas que vieram aqui efetivamente e estão presentes aqui. Tá? A gente pronto aí. Rafaela, você vai ficar para responder as perguntas? Eu tenho que terminar a contestação da chapa. Era para você que me pergunta, então eu preciso... Como eu disse, eu estou disponível nas redes sociais. Se você não, mas eu queria falar na frente de você. Você não quer falar sobre? Eu não posso falar, porque eu preciso terminar a contestação da chapa. Mas não era não, olha só, deixa eu só. Deixa eu só falar, assim, a gente combinou esse horário justamente e os candidatos se planejaram para este horário. Então, efetivamente, passando desse horário, realmente a gente está... Tudo bem, não tem problema.